temos agora aqui a questão de número 18. Você deve executar 4 deslocamentos na superfície plana no deserto, começando na origem de um sistema de coordenadas x, y e terminando nas coordenadas menos 140 metros e 30 metros, para o eixo x e y. As coordenadas dos deslocamentos são sucessivamente as seguintes, em metros. Então, nós temos o primeiro deslocamento, 20 e 60, as coordenadas dele. Bx em menos 70, a segunda. Menos 20 cy, a terceira. E o último deslocamento, menos 60, menos 70. Determine bx e cy. Determine o módulo e o ângulo em relação ao semieixo positivo de x desse deslocamento. Então, essa questão 18, ela é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V da questão de número 15. É só modifica aí os valores. Então, a gente resolve mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós temos aí o nosso gráfico representando aí a posição do nosso vetor resultante para esses 4 deslocamentos. Então, ou seja, vão ser 4 vetores de deslocamento e a soma deles vai dar o módulo, o tamanho desse vetor resultante R. Então, nós temos aí a coordenada desse vetor, que parte da origem até a posição menos 140 e 30. Para sabermos a componente de cada as componentes pedidas, né, de bx de um dos vetores e cy de um outro vetor aí que faz parte dessa operação, é só fazer o seguinte. Como na letra A ele quer o bx, então o bx faz parte da soma ali do componente do vetor x, né? A componente x desse vetor, na verdade. Então, como nós temos 4 deslocamentos, a soma desses 4 deslocamentos tem que dar a componente x do vetor resultante. Então, nós temos a primeira componente, 20, a segunda, bx, que é o que a gente quer, a terceira, menos 20, e a quarta componente em x, menos 60. Tudo isso tem que dar menos 140, né, que é a componente x do nosso vetor resultante. Isola o nosso bx e resolve a operação. Nós vamos ter aí um valor menos 180 metros para a componente bx do nosso segundo deslocamento. A mesma coisa a gente faz para o cy, lá no terceiro deslocamento. Como é y, então ele está ali fazendo parte da soma das componentes em y, para resultar em menos 30, que é a componente y do nosso vetor resultante. Então, a soma de ambas as partes tem que dar menos 30. Isolando a componente que a gente quer descobrir, né, da coordenada que a gente quer descobrir, e resolvendo a operação, nós vamos ter que cy é igual a 50 metros. Como a gente tem aí o valor das componentes do vetor R, né, que é o vetor resultante para esses 4 deslocamentos, o módulo dele vai ser simplesmente a soma, o quadrado da soma de cada componente, extraindo a raiz. A componente x é 140, negativo, e a componente y, 30 metros. Resolvendo a potência, resolvendo a soma e extraindo a raiz, nós vamos ter que o nosso vetor R ali em vermelho tem um módulo de 143,18 metros. E o ângulo dele em relação ao eixo x positivo. Nós vamos pegar aí as componentes, né? Cateto oposto sobre adjacente, né? A tangente é menos 1 disso aí. Substitui os valores, resolve a operação e extrair a tangente a menos 1 vai dar menos 12,09 graus. Só que, perdão, toda vez eu esqueço de fazer isso aqui na animaçãozinha. Isso aí é em relação ao eixo, isso aí vai dar em relação ao eixo
é negativo de x. Então, soma isso aí com 180. Então, vamos ter 180 menos 12. Vai dar aí 168 graus em relação ao semi-eixo positivo de x. Essa aqui é, na verdade, a resposta, que é essa aí circulada em relação ao eixo negativo. Muito bem, pessoal, e até a próxima questão.